Oi, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e estejam aproveitando nossas aulas. Hoje nós vamos dar prosseguimento conversando sobre dois tópicos. Nós vamos falar sobre artigos e numerais. Nada daqui hoje vai ser algo muito difícil de ser entendido, mas principalmente em uma partezinha vai ser muito útil para a aula de redação de vocês, tá? Não só para a aula, mas para você realmente conseguir produzir redações melhores, tá? Então, quando a gente fala de artigo, basicamente a gente tem que pensar sobre o que significa você definir ou especificar, né? Quando você fala de definido, você torna aquele objeto ou aquilo que você está se referindo algo específico. Então ele sai de uma ideia generalista, de uma ideia que serve para tudo, para qualquer coisa, e passa para uma ideia específica. Então quando eu falo assim, eu quero caneta. Quando eu falo eu quero caneta, eu saio da ideia de qualquer caneta me serve e eu vou para a informação de que apenas uma caneta me serve, certo? Então, quando eu falo eu quero a caneta, esse a tem uma função aí muito específica de definir, especificar qual é esse objeto do qual eu estou falando. Tranquilo? Então, um artigo definido, ele tem essa função. E como você pode observar muito bem aí nessa frase, o a, ele tem uma relação direta com a palavra caneta, certo? Então, ele está ali sempre para acompanhar o núcleo que a gente já falou nas outras aulas. Tranquilo? Então, nesse caso daí, caneta é um substantivo, é normal que o substantivo seja um núcleo, né? A gente viu que nem sempre vai ser, mas é normal que seja. E esse artigo aí simplesmente vem para acompanhar esse núcleo, sendo um artigo definido, ele vem para especificar o núcleo, dizer que esse núcleo ele é extremamente específico, não serve qualquer um. Já o artigo indefinido, ele meio que foge de função, né? Você não tem muito uma função. Porque, ora, se eu não uso nada, se eu falo eu quero caneta, significa que é uma caneta qualquer. E o artigo indefinido, ele vem aí justamente para enfatizar que é uma caneta qualquer. Mas nós não temos uma mudança de sentido quando eu falo sobre eu quero caneta e eu quero uma caneta. Nas duas frases, falando de artigo e não de numeral, nas duas frases, a informação que eu tenho é que é uma caneta qualquer, que não é uma caneta específica, certo? Então, o que a gente vai usar aí para a nossa redação de informação dessa parte? A gente vai usar que, muitas vezes, quando a gente usa o artigo indefinido, que se vocês acompanharem aí no quadrinho que eu coloquei para vocês, é o uma, uns, umas, certo? Quando a gente usa esses artigos, a gente tem a função de enfatizar, certo? Então, isso significa que eu não preciso usar esse artigo. Ele está ali por uma questão de estilo, muitas vezes, mas não tem necessidade. O que acontece na nossa produção é que a gente usa bastante esse artigo e acaba sendo repetitivo em uma produção textual. Então, muita atenção. Tomem consciência do que vocês estão fazendo na redação. E quando você tem o caso de um artigo indefinido, veja se há necessidade mesmo daquele artigo. Te garanto que em 99% das vezes não há necessidade. É só uma palavra a mais ali que você acaba repetindo, certo? Deixa eu ajustar o microfone aqui que eu tenho medo de não captar o som bem. Então, a questão dos artigos, está tudo certo? Quando a gente fala de um artigo definido, é claro que ele tem um uso específico. Então, ele não pode ser simplesmente abandonado. O que a gente precisa entender é que nem sempre a gente precisa especificar alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo Botafogo, Botafogo não tem o uso do artigo. Eu não falo o Botafogo, eu falo simplesmente Botafogo. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes eu falo assim, eu vou em Botafogo. Por que eu vou em Botafogo e eu não vou no Botafogo? Ué, porque o que aí está em pauta é necessidade do artigo. Alguns outros bairros, esse artigo é necessário, mas não se preocupa, você já sabe disso, você não precisa ficar decorando, certo?
Quando a gente sai daqui de Botafogo e vai lá para Tijuca, a gente fala que vai na Tijuca. Por que a gente tem esse na? A gente vai estudar isso mais para frente, que é a preposição em, mais o artigo feminino a. Então, quando a gente fala sobre eu vou na Tijuca, por que é na e não em? Ué, porque o uso do artigo aí é obrigatório. Na aula de preposição, mais pra frente, a gente vai conversar sobre crase. E a crase, nós temos usos que não são obrigatórios, né? E todos os usos da crase que não são obrigatórios é porque o artigo não é obrigatório, tá? Mas isso é assunto mais pra frente, não se preocupem, certo? Por enquanto, eu só preciso que vocês entendam o que é um artigo definido e um artigo indefinido e os seus usos. Show de bola? Bom, mudando agora, a gente vai falar um pouquinho de numerais. É muito tranquilo. Eu só preciso que você estabeleça a compreensão sobre o que é cada numeral, certo? Então, a gente tem numeral ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Os professores de matemática com certeza já ensinaram isso para vocês e podem me ajudar nisso. Que os numerais fracionário e multiplicativo é exatamente isso, que a gente faz uma fração e uma multiplicação. Então, quando eu falo o dobro, por exemplo, o dobro é algo vezes 2. Então, quando eu falo isso, eu estou fazendo uma multiplicação. Então, dobro é um numeral multiplicativo, certo? A mesma coisa serve para o fracionário. Quando eu falo assim, eu quero eu quero meia banana, certo? Eu quero um terço da fruta, né? Quando eu falo isso, eu estou realizando aí numerais fracionários, questão de matemática mesmo, tá? O que a gente tem aqui de novo é o ordinal e o cardinal. O ordinal vocês nunca mais vão esquecer. Ordinal vem de ordem, então você faz uma colocação. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E o cardinal são os números regulares, 1, 2, 3, 4 e aí por diante, certo? Então, essa explicação aí, você já tem todo esse conceito de numerais muito tranquilo, muito básico e fácil de resolver. O que a gente tem que abordar aqui nessa aula é a diferença do e uma, né? Por quê? A gente tem o numeral né? E a gente tem o artigo da mesma coisa com o feminino. Quando que eu vou saber que é um numeral e quando que eu vou saber que é um artigo? Muito simples. A sua resposta é sempre o contexto, tá? Você precisa analisar ali aquela situação em que a frase está inserida. Mas, basicamente, quando você usa um artigo indefinido, você consegue substituir pela palavra algum, que a gente vai estudar, essa palavra é um pronome indefinido. Então, a gente tem claro ali a ideia de que não é algo específico, é algo qualquer, tranquilo? Então, quando eu falo assim, eu quero uma caneta, essa palavra uma está se me referindo nesse contexto à ideia de alguma caneta, de que não é uma caneta específica, então esse uma tem valor de artigo. Agora, por outro lado, eu posso simplesmente mudar esse uma por duas. Eu quero duas canetas e dentro daquele contexto, dentro daquela situação da comunicação funcionária, a gente está falando aí desse uma fazendo o papel de numeral. Então, quando a gente troca por por algum, a gente tem uma ideia de objeto qualquer, logo artigo, certo? Indefinido. E quando a gente troca por duas ou dois, a gente está falando de um numeral, de uma quantidade. Tranquilo? Então, por hoje é só isso, gente. Um beijo e até a próxima.